os russos já estão na Rússia. Pô, Derli, você tá de brincadeira, os russos já estão na Rússia. Sim, os russos já estão na Rússia. No vídeo anterior você lembra que nós vimos que essa aglomeração, esses povos, essa entidade política que hoje a gente chama de Rússia, nasceu na Ucrânia. E que eles foram parar no que hoje é o território de Moscou graças às invasões mongóis. Só que os mongóis voltaram a importunar os russos. E os russos, eles não tinham como resistir, dada a geografia de Moscou, que era chamada de cidade indefensável, à ofensiva dos mongóis. Até que por volta do século XVI, eu estou falando dos anos 1500, ok, agora eu vou te dar a data precisa, 1530, a Rússia, ou a Rus Moscou, como era conhecida na época, passou a ser governada por Ivan. Ivan, que ganhou um apelido não tão bacana, não tão singelo, de O Terrível. Ivan o Terrível, para muitos, é o primeiro czar, é o primeiro imperador da Rússia. E é ele que vai resolver o problema em relação às invasões mongóis. Além da força militar, além da força física, além da formação de tropas de combate muito poderosas, Ivan vai buscar socorro, vai buscar proteção na geografia. Sim, Ivan o Terrível é o grande responsável pelo início da expansão geográfica russa. A Rússia começa a ganhar o tamanho que tem hoje lá no século XVI com o Ivan, a partir de 1530. Porque o que o Ivan pensou? O que o Ivan raciocinou? Ora, nós precisamos ter barreiras naturais, barreiras geográficas, que impeçam os mongóis e outros povos de nos atacarem. E é assim que a Rússia começa a expandir o seu território em relação ao sul, para o sul. É no reinado de Ivan, no século XVI, que a Rússia chega até a cadeia de montanhas do Cáucaso. E lá no Cáucaso, que fica entre os mares Negro e Cáspio, a Rússia finca um forte na região da atual Chechênia, que é a parte muçulmana da Rússia contemporânea, inclusive. E assim sendo, o Ivan o Terrível consegue formar uma defesa militar ao sul, utilizando não só da força dos seus homens, mas também da geografia, da cadeia de montanhas do Cáucaso. Também o Ivan, não satisfeito, ele procura expandir a Rússia para o leste. Sim, a leste de Moscou, Ivan lidera um processo de expansão territorial que vai chegar aos Montes Urais. Outra cadeia de montanhas, essa que separa a Rússia Ocidental da Rússia Oriental. Então perceba que o Ivan, no século XVI, ele vai conquistar territórios que geram uma proteção, que geram barreiras territoriais para os russos se ficarem mais seguros em Moscou em relação a essas invasões. Depois de Ivan, a Rússia foi governada por dois outros grandíssimos czares. Por exemplo, Pedro o Grande, no final do século XVII, ali por volta dos anos 1680, Pedro assume o trono russo. E diferente de Ivan, que busca um domínio, que busca uma expansão, que busca a proteção da geografia para o leste e para o sul, Pedro o Grande, que funda São Petersburgo, que transfere a capital de Moscou para São Petersburgo, começa a trabalhar uma ideia de que a Rússia precisava crescer em direção ao oeste, em direção ao ocidente. Depois do Pedro, vem Catarina, a Grande. Catarina, que lança a Rússia num processo de expansão que conquista o que hoje nós chamamos de países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. E assim sendo, ela completa esse ciclo do Pedro, dominando a parte ocidental do atual território russo até a costa do Mar Báltico. Inclusive, ela anexou esses três países aí que eu acabei de mencionar para vocês e tem um extra, um baita extra. A Catarina a Grande conquista a Ucrânia. A Ucrânia, aquele mesmo território onde a Rússia foi fundada. E ela chega, inclusive, até a Península da Crimeia. Ela toma a Península da Crimeia em relação aos turco-otomanos.
Então repare que quando chega o final do século XVIII, já que o reinado da Catarina vai mais ou menos até 1796, os russos criaram um anel territorial ao entorno de Moscou, formado pelas conquistas, primeiro do Ivan, depois do Pedro e depois da Catarina, que foi até o território da atual Ucrânia, até o território da Península da Crimeia. Porém, os russos descobriram com o passar do tempo que isso não deixava eles suficientemente seguros, porque outras invasões, outros ataques vão acontecer em relação ao território deles. Mas isso eu te explico daqui a pouquinho.